transforme a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Mais uma vez, vai ser repetitivo para os que já ouviram, mas muito obrigado pela sua presença, obrigado por permitir que venhamos a fazer parte da sua vida, fazer parte deste momento. Eu encorajo você a estar conosco até o final desta ministração, que você receba no seu coração, receba na sua vida essa palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite, amém? E realmente temos passado esse tempo, este momento de dificuldades em todas as áreas. Acredito que há muitas pessoas que têm sofrido perdas, danos nas suas vidas, danos materiais, danos financeiros, mas nós queremos sempre trazer uma palavra que traga vida, que traga encorajamento, que traga um despertar no coração de cada um, para que alinhe cada dia mais a sua vida, o seu coração ao Senhor e com o Senhor, amém? Então, para nós só há um recurso, só há um socorro, só há um refúgio, e esse refúgio é o Senhor. Então, aquele que faz do Senhor o seu refúgio, então ele encontra descanso, ele encontra paz, ele encontra realmente uma condição onde ele pode descansar a sua alma. Amém? Eu queria nessa noite falar acerca de um assunto. Eu diria que é um assunto que ele é um tema que até traz, que apura talvez alguns valores da nossa vida, né? É um tema que eu particularmente assim tenho já há algum tempo meditado muito sobre ele, e eu confesso a vocês que isso tem me ajudado muito, né, a viver tanto uma liberdade maior, tem me levado a viver mais livre, né? Isso tem se tornado como que um filtro na minha consciência, um filtro na minha vida, e tem me ajudado a me livrar de alguns pesos que, por assim dizer, que eu não preciso carregá-los, né? E eu diria assim que isso pode vir a ser útil para a sua vida, né? Assim como tem sido útil para a minha vida refletir, pensar sobre isso, fazer essa análise sobre essa questão, eu acredito que da mesma forma venha a ser útil. Você não deve ser muito diferente de mim, ou eu não devo ser muito diferente de você, amém? Temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas temos um coração inclinado, voltado para o Senhor, e esperançoso naquilo que o Senhor tem a fazer para as nossas vidas. Eu quero falar com vocês hoje sobre alguns assuntos, e o tema principal disso seria sobre a motivação, né? Mas não é a motivação no sentido de uau, vamos para em frente, vamos vencer, vamos romper. Não, embora isso é muito bom também, mas é a motivação que é como aquilo que é o impulso que nos leva à ação, né? A principal questão, ou por assim dizer, né, a motivação é o porquê o indivíduo se comporta de determinada maneira, né? É a motivação, aquilo que é a ação, a causa, a razão por que eu vou, por que eu falo, por que eu faço. É sobre essa motivação que eu quero falar, amém? Eu sei que você queria aí sobre talvez um outro momento falemos sobre essa motivação de que vai para cima, arrebenta, porque você é mais do que vencedor. E não deixa de ser uma verdade, é uma realidade isso. Mas hoje eu quero falar com você um pouco sobre esse tema que eu acabei de dizer, essa visão acerca da motivação, né? Aquilo que está dentro de nós, o que nos leva a fazer o que fazemos, o que nos leva a falar o que falamos, o que nos leva a ir aonde nós estamos indo, né? É sobre essa questão, né? E para mim ilustrar um pouco acerca dessa questão da motivação, para que fique, eu diria, um pouco mais claro sobre o assunto específico que eu gostaria de falar com você, né? Eu vou te dar um exemplo aqui que eu estive pensando. Imagina que você tenha uma necessidade, né?
uma necessidade financeira, talvez perdeu o emprego, talvez passando alguma necessidade em casa, precisa do dinheiro para comprar o leite, o pão, comprar ali o alimento para os filhos, ou talvez precisa do dinheiro para sair, procurar emprego. E aí você chega até mim e você diz assim: Gilberto, eu estou precisando de um dinheiro, você pode me emprestar esses R$100? Eu preciso comprar. E ali você passa toda a situação, comenta ali todo o histórico que você está vivendo. E eu então ali até me sensibilizo com aquilo. E aí eu digo: quando é que você pode me devolver, pagar esse dinheiro? E aí a pessoa diz assim: olha, daqui 1 mês ou 2 meses eu pago. E eu digo à pessoa assim: ok, eu vou te emprestar, mas daqui 2 meses você me devolve 200, ok? E aí você está numa necessidade, precisando, o seu momento é hoje, agora, daqui 1 mês, 2 meses, não importa o que você vai ter que fazer, você precisa resolver hoje. E você então aceita a proposta. Você recebe o dinheiro, fala: tá bom, me dá aqui, daqui 2 meses eu te dou o dobro. E aí você sai, vai resolver os seus problemas, suas situações. E uma pessoa que vê essa situação e vê você sendo suprido com o dinheiro que eu te emprestei, e não conhecendo o argumento, a história que teve por detrás, ela vai dizer: poxa, o Gilberto é um cara bacana, poxa, que cara legal, você viu, ele emprestou dinheiro pro fulano, emprestou dinheiro para suprir as suas necessidades. Mas a verdade é que essa pessoa não sabe qual é a minha real motivação. Ele conhece parte da história, ele viu os resultados de uma necessidade, mas ele não viu qual foi a motivação que levou-me a ter essa ação. E obviamente que essa motivação, ela é o lucro, né? Eu ainda que posso ter me sensibilizado com a necessidade dessa pessoa, mas o que me motivou a agir, ainda que trouxe uma solução para essa pessoa, mas foi na verdade o lucro, né? O resultado financeiro que eu terei justamente por ter me movido em favor desta pessoa, né? Agora vamos imaginar aqui, hipoteticamente falando, é claro, uma outra situação. A mesma pessoa chega até mim e ela apresenta a mesma história, a mesma situação, e aí então eu, comovido e até mesmo impactado com a necessidade da pessoa, eu vou empresto dinheiro para a pessoa. E aí eu vou mais longe ainda, eu digo assim: olha, eu não vou nem te emprestar, eu estou te dando dinheiro, é seu dinheiro. E aquela pessoa sai dali tão agraciada por mim, ela sai feliz, sai tão ali exuberante com aquela solução daquele problema. E aí então eu saio dali, encontro outra pessoa e eu digo assim: puxa, você viu a situação do fulano? Ele está numa situação difícil, complicada, perdeu o emprego, passando necessidade na casa dele. Rapaz, está uma calamidade a vida do rapaz. Sabe aqueles carrões que ele andava, aquela situação, tá pedindo coisa emprestada. Eu emprestei, na verdade eu dei R$100 para ele. Eu dei lá um dinheiro para ele para ajudar lá a fazer as coisas, para ele resolver alguns problemas lá. Eu dei para ele, eu nem emprestei. Eu vi a situação estava tão feia que eu dei para ele o dinheiro. E aí eu digo isso para essa outra pessoa. E essa terceira pessoa olha para mim e diz assim: pô, meu, que legal, que bacana. Você foi um cara legal, você, na verdade, não quis nem emprestar, viu a necessidade e fez ali a sua doação. Sabe, não é muito diferente do primeiro caso. O primeiro caso eu estava buscando pelos resultados da minha ação, da minha motivação, lucro, ainda que trouxe uma solução para o problema da pessoa. O segundo caso, na verdade, eu fui mais longe, eu dei. E quem vê isso e quem ouve essa história e sabe daquilo que eu fiz para essa pessoa, então ele pensa assim: poxa, o Gilberto é um cara bacana. Mas se você para analisar, no fundo, o que eu queria, na verdade, era ser engrandecido, era ter glória com isso. Eu quis contar para a pessoa, para uma outra pessoa, e talvez para outra, e talvez fiquei contando essa história, talvez por tanto tempo, para tantas pessoas. E o meu objetivo em tudo isso era que a minha obra, a minha glória, a minha reputação, ela fosse, na verdade, manifestada. Sabe? Então, tanto um caso como o outro é uma motivação distorcida, é uma motivação errada, é uma motivação que ela busca para si glória para si mesmo. Sabe?
Entenda só uma coisa, não basta nós fazermos o que fazemos. É preciso nós sabermos o porquê estamos fazendo. Não basta você estar realizando o que você realiza, ou até mesmo falando o que você está falando. Nós precisamos saber o porquê estamos fazendo certas coisas, o porquê estamos nos comportando diante de certas situações. Olha, eu acredito de verdade que a motivação do coração ela é tão importante e talvez muito mais importante, mais valiosa do que o ato em si mesmo, do que a obra em si mesmo, do que o feito em si mesmo, sabe? E eu acredito que muitas situações da nossa vida vêm justamente para provar o nosso coração, para provar as nossas motivações. Por que eu elogio? Por que eu ajudo? Por que eu até quando trazemos para nossas questões cristãs, evangélicas, né? Por que eu busco a Deus? Porque eu sirvo a Deus. São motivações que apontam muitas das vezes para si mesmo, que visam o nosso próprio interesse e que atropela o que estiver pela frente para conseguir, na verdade, a sua glória, a sua recompensa, sabe? Mas a motivação do cristão, no entanto, ela deve ser oposta a esse tipo de motivação. A motivação de um cristão, ela deve ser sempre para fora, né? Para o próximo e para Deus. Sabe, se a motivação ela é o impulso interno que me leva à ação, é o porquê eu me comporto de determinada maneira, então significa que ela passa pela minha consciência, ela passa pelo meu entendimento, ela passa por um filtro onde eu preciso fazer uma avaliação do porquê, qual é a razão do que eu faço o que faço, né? A não ser que isso esteja um tanto, eu diria, deformado ou comprometido, sabe? A consciência, ou a consciência cristã, se assim podemos dizer, não necessariamente consciência, né? Mas ela deve ser vista como aquilo que a alma conhece, sabe? Pelo menos a consciência cristã, ela precisa ser aquilo que a alma experimentou, aquilo que a alma provou, né? Não é aquilo que você acredita, não é aquilo que você tem fé, ou até mesmo aquilo que você espera, mas aquilo que a alma experimentou, aquilo que ela provou, aquilo que ela conhece. É sobre aquilo que a alma repousa, que se torna concreto na sua vida. Sabe, o propósito de Deus é criar na natureza do homem uma consciência de Deus. Trazer essa consciência de Deus, ou seja, da sua presença, da sua realidade. Trazer uma consciência do seu poder, uma consciência da sua obra, do seu amor, da sua bondade, uma consciência da sua paternidade, a consciência de que você é filho de Deus, a consciência de que Deus é real, de Ele é onisciente, é onipotente, é onipresente, de que Deus é aquele que tem o controle de tudo e de todas as coisas sobre as suas mãos e de que nada está fora do seu controle. Essa é uma consciência que Deus quer trazer, colocar nas nossas vidas. Por quê? Porque a nossa motivação, ela vai ser estabelecida, ela vai ser desenvolvida a partir desta consciência. Sabe, eu diria que analisando a motivação, sabe, você descobre o coração, ou seja, a consciência de uma pessoa e o quanto ela conhece de Deus. Eu não me refiro ao conhecimento intelectual, mas ao conhecimento de prová-lo, de experimentá-lo, de saber quem é o Senhor e daquilo que o Senhor ele representa na sua vida. Sabe, mas tudo isso eu digo assim que só pode ser feito à luz da palavra de Deus, né? Veja, eu quero aqui falar com você sobre um texto de João no capítulo 13, né? Que fala ali o texto quando Jesus lavou os pés do discípulo. Eu não li ele no início porque eu vou estar lendo algumas partes dele agora, mas é baseado nesse texto que eu quero falar um pouco com você sobre as nossas motivações, o que nos leva a fazer o que fazemos, né? Então, no capítulo 13 de João, versículo 1 até o versículo 3, por exemplo, diz assim, ó: Ora, antes da festa da Páscoa,
sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então, até aqui, depois nós vamos ler mais um pouco, aqui nos mostra aquilo que Jesus sabia. Né? Nós vemos que no versículo diz assim, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. E no versículo 3 você vai ver, diz assim, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Sabe, este saber de Jesus não era um saber apenas intelectual. E também não era um saber no sentido de prever o futuro. Ele sabia porque ele tinha uma visão acerca do futuro. Não era nesse sentido, mas era no sentido de que Jesus tinha uma consciência clara e plena e cimentada dentro do seu coração, na sua alma. Saber de Jesus não era apenas alguma coisa que ele tinha aprendido isso, lido isso intelectualmente. Sabe, era como que um propósito na sua própria vida. Ele diz assim, olha, ele sabia que era chegada a sua hora. Ele tinha no seu coração, ele tinha no seu entendimento, ele tinha na sua alma, ele sabia de que é chegado o momento. Qual que era o momento que ele se refere aqui? O momento da morte dele na cruz. O momento dele cumprir o propósito pelo qual ele havia feito. Sabe? Mas também ele sabia que era o momento que após esse processo, ele voltaria para o Pai. Seria algo que ele sabia, estava dentro dele. Ninguém podia convencê-lo ao contrário. Ninguém podia mudar isso, porque estava já fundamentado dentro dele. Era algo que ele movia as suas ações, ele movia as suas atitudes. O comportamento de Jesus era movido por conta dessa consciência que ele tinha de que ele e o Pai estavam unidos e juntos. Sabe, ele tinha uma consciência de que levou-lhe a se entregar em obediência ao Pai e demais. E isso levou com que ele amasse os seus discípulos, amasse-os até o fim. Quando o texto diz aqui até o fim, não significa que chegou um tempo em que terminou o seu amor. Não, mas essa palavra até o fim significa que ele amou o máximo. Ele amou tudo, ele não teve reservas, ele não teve concessão, ele pegou todo o seu amor e tudo que era possível a ser dado, a ser entregue em favor dos seus discípulos. A Bíblia diz assim, até o fim, foi isso que ele fez. Então Jesus, ele conhecia muito bem isso, ele sabia que o Pai havia depositado todas as coisas em suas mãos. Então, e ele sabia, se você ver no versículo 3, ele sabia de onde veio e para onde vai. Ele sabia, não havia nele nenhuma dúvida sobre a sua identidade, não havia nele nenhuma dúvida sobre a sua filiação e a paternidade de Deus sobre a sua vida. Então, os movimentos, as ações de Jesus, elas eram, na verdade, conduzidas por essa motivação que ele tinha dentro dele. O que levava ele a mover aquilo era essa consciência que ele tinha de quem ele era em Cristo, de quem ele era no Pai, de qual era o propósito pelo qual ele existia, pelo qual ele estava aqui, se reunindo com seus discípulos. Ele sabia de tudo isso, sabe? É isso que Deus quer desenvolver nas nossas vidas. É isso que Deus quer trabalhar no nosso coração. É isso que o Senhor quer desenvolver na nossa vida. Essa consciência cristã, consciência daquilo que nós provamos, experimentamos em Deus. Sabe, aquele que prova isso, aquele que experimenta isso, acredite, a vida dele nunca mais será uma vida de altos e baixos em relação à sua fé para com Deus. Nunca mais. Sabe, hoje há muitas pessoas que estão indecisas, inseguras nas suas vidas. Há muitas pessoas que há dias que elas estão tão firmes com Deus,
tão estabelecidas com Deus, elas estão tão animadas, tão dispostas com Deus, e muitas das vezes porque ela participou de um culto que foi bom, ou talvez uma palestra de motivação, né? Mas há outros dias que a circunstância ao seu redor é desfavorável, e elas ficam tão abatidas, tão para baixo, tão desanimadas. Sabe, acontece alguma circunstância na vida dessas pessoas, e elas ficam até perguntando, será que vale a pena? Será que vale a pena eu continuar? Será que vale a pena eu insistir? Muitas das vezes elas são afrontadas por pessoas de dentro da sua própria casa. Às vezes por irmãos, às vezes de dentro da sua própria igreja se levantam contra ela. E ela às vezes coloca tudo a perder, abre mão de tudo. Eu não vou mais, eu saio daqui, eu vou para lá, eu faço isso. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que isso é porque não tem uma consciência ainda cristã formada. É porque não tem um coração cimentado com a sua filiação em Deus. É porque não conhece o propósito ainda da sua existência, da sua vida. Você acha que você é que vai escrever o seu destino. Não, você faz escolhas. Você faz decisões. Mas entenda só, existe algo que foi predestinado para você como homem, como mulher. Existe um destino que o Senhor te deu como pessoas. E você precisa entender esse destino, esse propósito. Jesus, ele caminhava em cima deste propósito. Ele caminhava em cima desse chamado. Sabe, Jesus, ele andava, as suas ações eram aprovadas por Deus porque eram feitas em Deus. Ou seja, ele caminhava no centro da vontade do Pai. Essa deve ser a consciência que nos leva à motivação correta. Veja, quando nós continuamos a olhar o texto, você vai observar que algumas motivações de Pedro, por exemplo, né? Eu vou ler para você o texto e depois a gente fala alguma coisa disso. Eu vou ler bem rapidão, quero que você preste atenção. Do versículo 4 em diante, diz assim, ó. Levantou-se na ceia, tirou as vestimentas de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? E então respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens partes comigo. E então Pedro lhe disse, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita se lavar, senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Veja bem, aqui há algo interessante, né? Pedro é um modelo de uma consciência, né? Vamos ver se esse modelo de Pedro se encaixa conosco. Porque a consciência que Deus quer desenvolver, as motivações que Deus quer fazer em nossas vidas, acredite, são exatamente igual às motivações de Jesus. São as motivações de Jesus que Deus quer que nós desenvolvemos. Por isso que ele diz que vós teis a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É ter os pensamentos de Cristo. É absorver aquilo que Cristo pensa. Como Cristo pensa. Qual a mentalidade de Cristo. Quando entra em nós, então acredite, nós começamos a se comportar, a agir de acordo com aquele pensamento. Caso contrário, sempre seremos frutos, seremos resultados, seremos comportamentos de acordo com a nossa identidade, daquilo que nós vivemos ou daquilo que pensamos que somos muitas das vezes. E isso cria-se uma lacuna muito grande para que o inimigo entre nas nossas vidas, entre na vida das pessoas e distorce toda a imagem, e distorce toda a verdade de Deus na vida dela, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor é com ela, e ela diz assim, eu sou um fracassado mesmo, tudo dá errado para mim, eu não tenho sorte, eu sou uma pessoa infeliz. Por quê? Porque ela teve uma mentalidade distorcida, uma visão distorcida acerca daquilo que Deus tem para a vida dela. Mas como que isso começa? Como que isso é desenvolvido? Como que isso é trabalhado? Como que o Senhor trabalha isso na nossa vida?
Sabe, esse texto que nós lemos agora há pouco, ele começa dizendo então que eles estavam lá numa sala fechada, era a ceia, a última ceia que eles tinham, que Jesus teria com os seus discípulos, e chegou um dado momento da ceia. Jesus tirou a parte de cima da sua roupa, e ele então colocou uma toalha, como que um avental, colocou água em uma bacia, e ele começou então a lavar os pés dos discípulos e a enxugar. Veja, Pedro, ele estava ali junto com os discípulos. Eu não sei por onde Jesus começou, talvez vamos imaginar que começou pelo mais novo, começou por João, né? Pedro era o mais velho, provavelmente, e Jesus veio lavando. E Pedro estava ali olhando, observando. Eu quero que você imagine a cena. Os discípulos tudo sentado ali, tudo em volta, e Jesus com aquela bacia de água, com aquela toalha, lavava os pés e enxugava. E Pedro olhando, passou por João, passou por Tomé, passou por Filipe, passou por Bartolomeu, foi passando pelos discípulos. E quando a Bíblia diz que quando se aproximou de Pedro, então Pedro deu logo um pulo, deu logo um grito e falou assim: opa, o Senhor não vai lavar os meus pés não, jamais. E Jesus disse: não, Pedro, eu tenho que lavar, né? Se eu não lavar os seus pés, né, você não tem parte comigo. E aí então Pedro falou assim: opa, então nesse caso pode lavar tudo. Lava as mãos, lava os pés, pode lavar tudo, Jesus. Foi o que Pedro disse para Jesus. Sabe, o que isso na verdade nos chama a atenção, o que é muito interessante, é que a motivação de Pedro era sempre uma motivação pura, era uma motivação inocente, era uma motivação sempre boa. Mas o que você talvez não sabe, que nesse texto aqui de João não fala, é que neste momento os discípulos eles estavam discutindo. Em Lucas capítulo 22 você vê isso, de quem seria o maior entre eles. Eles estavam com um espírito de competição entre eles, né? E Pedro ali naquele momento, então ele poderia ter falado no primeiro momento em que Jesus pegou a bacia e pegou a toalha para lavar os pés, mas ele não falou nada. Pedro ficou quietinho, com quem quer dizer: deixa chegar a minha vez, então eu vou mostrar para eles, né, como que nós temos que fazer, como é que se faz. E ele deixou, todos permitiram que lá os pés foram lavados. E quando chegou em Pedro, então, Pedro falou assim: opa, não, os meus pés não. Sabe, a intenção de Pedro foi boa, o pensamento de Pedro foi bom, porque pela lei, na verdade, era o menor que lavava os pés do senhor. Sabe, na verdade era um serviço de escravo. Em algumas ocasiões muito rara, o anfitrião lavava os pés daquele que havia sido convidado. E Pedro, por sua vez, a sua intenção era boa, mas a motivação que levou ele a falar o que falou, na verdade era a motivação de chamar para si a atenção, de mostrar que Pedro era melhor do que os outros discípulos, de mostrar que Pedro tinha uma consciência melhor do que os outros discípulos, mostrar que Pedro tinha um ato ou atos mais justo do que os outros discípulos, que não falaram nada e permitiram que Jesus lavasse os seus pés e enxugasse os seus pés. Sabe, quantas vezes na verdade nós fazemos assim, nós agimos dessa forma. Sabe, Pedro, ele queria chamar a atenção para si. Ele queria, na verdade, mostrar o quanto ele amava, ou seja, que ele amava mais Jesus do que todos os outros. Ele queria, na verdade, mostrar que a motivação dele, que o entusiasmo dele era mais ou maior do que todos os outros discípulos. Sabe, a motivação de Pedro era, como eu disse, no fundo, exaltar os seus próprios atos. Por isso, Jesus repreendeu Pedro. Por isso que Jesus chamou a atenção de Pedro. Sabe, pensarmos acerca do que nós estamos fazendo é tão importante quanto pensarmos qual é a motivação pelo qual nós fazemos. Sabe, eu acredito que tanto um como o outro precisa andar juntos, precisa andar casados. Sabe, por que que eu chamo a atenção, por que eu elogio, por que que eu, na verdade, estou lendo a palavra, por que que eu estou participando daquilo que eu estou participando, como que é o meu coração.
Qual que é a minha disposição? Sabe, esse é um filtro que precisa ter nas nossas vidas. Por que Jesus lavou os pés do discípulo? Porque havia, como eu disse, uma competição entre eles. Pedro estava sempre querendo fazer mais do que os outros, diferente de algumas pessoas que fizeram coisas, que tiveram atos extravagantes. Por exemplo, aquela mulher que quebrou ali o vidro de alabastro, aquela mulher que chegou ali na casa de Simão e ela quebrou aquele vidro e colocou sobre Jesus, aquela mulher que chorou aos pés de Jesus, com as suas lágrimas, lavou os pés de Jesus e com os seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. Você sabe, e é muito claro pelo texto, que a motivação daquela mulher era completamente diferente da motivação de Pedro. Sabe, Pedro queria chamar para si a atenção. Pedro queria fazer com que os seus atos fossem mais louváveis do que os atos de outras pessoas. Sabe, muitas das vezes, ou muitas pessoas, eles deixam de provar muitas coisas de Deus, porque eles caminham dias, anos, em cima de uma consciência desse jeito, em cima de algo daquilo que ele está fazendo para o Senhor, daquilo que ele pode fazer para Deus. Mas no fundo, sempre a motivação é chamada para ele, é atrair para ele. É como ele canta melhor, é como ele toca melhor, é como ele prega melhor, é como ele faz certas coisas melhor, é como ele faz, né? Como ele trabalha melhor, né? Isso sem contar das questões pessoais de que cada um acha que é mais bonito, acha que tem um cabelo melhor, acha que tem um corpo melhor do que o outro. Sabe, eu diria para você que essa é uma consciência mal, é uma consciência ruim. Sabe, o que é que Jesus fez? O que significa Jesus pegar aquela água daquela bacia e começar a lavar os pés? Sabe, Jesus disse algumas palavras aqui no texto, se você ler. Ele diz assim, que aquele que está banhado, aquele que foi banhado, ele não precisa lavar, senão somente os pés. Sabe, são duas palavras diferentes aqui. A palavra banhar é a palavra luo no grego, que significa lavar de corpo inteiro. Mas lavar, no texto aqui, é a palavra nípito, que significa lavar parte do corpo. Então Jesus diz para Pedro assim, olha Pedro, aquele que já foi luo, ou seja, aquele que já foi banhado o corpo inteiro, ele não precisa lavar novamente as mãos, a cabeça, o corpo, ele já está limpo. E em João capítulo 15, 3, você vai ver dizendo assim, está limpo pela palavra que vos tenho falado. Mas ele diz assim, é necessário que lave apenas os pés, porque se não lavar os pés, não terá parte comigo, não poderá andar comigo. Foi quando então Pedro disse o que disse, então pode lavar tudo, Jesus. Sabe o que isso vem a dizer para nós? Eu quero associar aqui esses pés como as nossas motivações, as nossas intenções, a razão pelo que falamos ou que fazemos, como fazemos. Porque, entenda só, embora fisicamente os pés é o órgão do nosso corpo que nos conduz e que nos leva para certos lugares, mas a motivação do nosso coração, ela é na verdade o sentimento, melhor assim, por assim dizer, que nos leva a ter ações, que nos leva a ter comportamentos, que nos leva a fazer, a realizar, a falar coisas. Então quando Jesus pega a bacia com água e começa a lavar os pés desses discípulos, eu entendo que entendo aqui que isso significa o Senhor lavando pela sua palavra a nossa consciência, ou melhor, lavando as nossas motivações, purificando as nossas motivações, corrigindo as nossas motivações, orientando assim como ele orientou a Pedro, dizendo, não Pedro, precisa sim. Eu imagino Jesus sempre falando com Pedro, orientando a Pedro, para que Pedro pudesse organizar a sua mente, organizar os seus pensamentos, organizar as suas ideias, para que Pedro tivesse uma revelação acerca daquilo que Deus tinha para fazer, um propósito pelo qual Jesus estava ali para ser realizado. E queria que Pedro entendesse isso. Sabe, certa feita o Senhor disse para Pedro assim, olha Pedro, hoje você é jovem, e você faz o que você quer, vai para onde quer, vem,
mas haverá um dia que você será velho e você estenderá as suas mãos e te levarão aonde você não quer. Jesus se referia ao tipo de morte que Pedro passaria. Sabe, nesse mesmo capítulo 13, você vai ver lá no finalzinho que Jesus começou a falar acerca de que ele deveria ir para um lugar, falando acerca da sua morte. E mais uma vez, Pedro disse assim: Senhor, eu vou aonde o Senhor for, por ti eu darei a minha própria vida. Sabe, sempre havia uma motivação, havia um pensamento bom, uma intenção boa, mas a motivação de Pedro era sempre uma motivação para chamar a atenção para ele. Eu não vou deixar, eu vou com o Senhor, eu estarei com o Senhor. Sabe o que eu penso disso, querido? Eu penso que esse é um caminho que muitas das vezes as pessoas entram, nós cristãos, entramos por esse caminho, sabe? Com boas intenções, com a melhor das ideias, mas muitas das vezes a nossa motivação, ela não está mesclada com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, essa palavra toalha que o Senhor começou a enxugar os pés dos discípulos, sabe? Essa palavra, ela no grego é a palavra lention, então seria mais ou menos assim. Então o Senhor pegou e cingiu os lombos com lention. Então, para nós é uma toalha e que enxugava os pés. Mas essa palavra lentil, que é a palavra original no grego, embora fosse uma toalha, é uma palavra que refere-se a linho fino, a um tecido de linho fino. Sabe, o linho fino, ele fala sobre as nossas obras de justiça. Sabe, fala sempre quando você vê linho na Bíblia, a palavra linho, vestiu com vestes de linho fino. Então está falando sobre obras de justiça, sobre como pureza, sobre aquilo que na verdade não tem a ver com impureza. Se você vê na verdade lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 8, então diz que havia ali então vestido as pessoas de um linho finíssimos, que são os atos de justiça dos santos. Sabe, na verdade, para a nossa vida, para mim, para você, eu quero que você entenda o seguinte: quando nós temos uma motivação de fazer algo para o Senhor, nós precisamos entender de que o Senhor está continuamente fazendo uma lavagem, ou seja, lavando com água, com a sua palavra, as nossas motivações. E deixa eu lhe dizer uma coisa, porque eu não quero que você seja desmotivado a fazer as coisas. Eu não quero que você seja desmotivado a fazer o que você está fazendo. Você talvez seja uma pessoa cheia de incentivo, uma pessoa cheia de disposição. Você talvez seja uma pessoa como, por exemplo, Marta. Uma pessoa que está sempre fazendo coisas, realizando coisas. E nem o Senhor Jesus, ele repreendeu Marta. Não. Somente quando Marta disse para Jesus: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou aqui fazendo aqui uma série de coisas e Maria está sentada aos seus pés? Então somente aí que Jesus diz assim: Marta, você está atarefada com muitas coisas, né? Maria escolheu a melhor parte e essa não vos será tirada. Mas Jesus, ele não repreendeu ela. Jesus aqui, ele não disse para Pedro que Pedro não deveria fazer as coisas. Mas o que Jesus disse, porque saberia que isso iria acontecer muitas vezes na nossa vida. Ele diz o seguinte: quando lava com água, significa o poder da palavra de Deus mesclado com as nossas intenções. E eu quero que você entenda, quando diz assim que enxugou com uma toalha de linho fino, significa que aquilo que nós fazemos no Senhor, o Senhor vem com a sua toalha, com a sua justiça, com as suas obras de justiça, com a justiça do Senhor e coloca sobre as nossas vidas, purificando as nossas obras, purificando aquilo que nós estamos fazendo. Sabe, pensar sobre isso é tão tremendo, porque muitas das vezes nós erramos, nós falhamos na nossa jornada com o Senhor, na nossa caminhada com o Senhor. E todo erro ele traz, quando uma vez que ele é confrontado nas nossas vidas, ele traz uma certa tristeza ao nosso coração. Ele traz um certo abatimento na nossa vida. Ninguém quer errar. Eu acredito que ninguém gosta de errar. Mas sabe o que acontece? Assim como o ímpio erra, o cristão também comete os seus erros. Mas os erros da vida do cristão, e eu vou fazer uma declaração radical, os erros da vida do cristão
quando ele faz com essa intenção de buscar, de adorar o Senhor ele traz uma purificação, uma santificação sobre os seus atos. Sabe, quando você olha para esse texto do capítulo 13, você vai ver que existia um outro discípulo aqui também, o discípulo chamado Judas. E esse discípulo Judas, ele também fazia coisas, ele realizava obras, ele era o tesoureiro. E a Bíblia diz que, se você ler capítulo 6 de João, no versículo 63 até o 71, você vai ver que Jesus está dizendo que Judas, ele nunca foi um cristão, nunca foi crente. Lá está dizendo que Judas, ele nunca creu no Senhor de fato, de verdade. Sabe, ele poderia ter uma aparência de alguém correto, de alguém certo, de alguém irrepreensível, de alguém de uma moral intacta. Se você olhasse para Pedro, para Judas, tanto que ninguém desconfiava de Pedro. Todos que olhavam para Judas, ou melhor dizendo, não achavam de maneira alguma que Judas era um ladrão. E a Bíblia diz que ele roubava de dentro da sacola da tesouraria. Ninguém nunca imaginou que Judas iriam trair Jesus. Sabe, o posicionamento de Judas era um posicionamento a qual passava para os homens uma credibilidade. Mas quando você olha para o comportamento de Pedro, é um homem que está toda hora errando, toda hora falhando, toda hora se precipitando. Por quê? Porque ele está muitas das vezes na frente ou muitas vezes atrás. Assim, são dois tipos de consciência que nós temos aqui. Nós temos, primeiramente, na verdade, talvez três. Nós temos a consciência de Cristo, que é a consciência que nós devemos caminhar e chegar a essa consciência. A consciência plena daquilo que você é, daquilo que você tem em Cristo Jesus. Nós temos a consciência de Pedro, uma consciência que ama o Senhor, que deseja o Senhor, que quer o Senhor, mas a verdade é que está toda hora falhando, toda hora pisando na bola, toda hora metendo os pés pelas mãos, toda hora extrapolando. É uma consciência, é uma motivação de alguém que está toda hora querendo chamar a atenção para si. É como a carne. Essa é uma motivação que caminha apoiado na carne, ou seja, na força do braço, na força do intelecto, na força do seu próprio entendimento. Uma hora ele está muito à frente, outra hora ele está muito atrás. Sabe, a motivação de Pedro é essa, nunca está alinhado com o Espírito do Senhor, nunca está alinhado no centro da vontade do Senhor. Uma hora ele não quer nada. Não, Senhor, eu que vou lavar os seus pés. Não, Pedro, tem que lavar, senão você não vai compartilhar de comunhão comigo. Então pode lavar tudo. Ou está muito adiantado, ou está muito atrasado. Sabe, quando você tem uma motivação que está ali debaixo da vontade do Senhor, do querer do Senhor, então você anda alinhado com o querer, com a vontade do Senhor na sua vida. Sabe, já nós temos a motivação de Judas, uma motivação maligna. E quando você vê no versículo 2 do capítulo 13, sabe, isso é muito triste falar isso, mas olha só o que acontece. Durante a ceia, diz assim que, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, sabe, essa palavra posto no coração é como lançar. Essa palavra significa como colocar em qualquer lugar. É como você lançar dados inflamados. Isso nos leva a pensar em Efésios no capítulo 6, né? Que diz assim que nós estamos levantar o escudo da fé contra os dardos malignos do diabo. Sabe, sobre a couraça da salvação, o capacete da salvação, couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, a sandália da aprovação do Evangelho. Sabe, então Judas não podia de maneira alguma estar protegido dos dardos do maligno. Então o diabo ele tinha acesso pleno ao coração de Judas. Por quê? Porque Judas era um incrédulo. E a única coisa que pode nos impedir como escudo dos dardos malignos é justamente o escudo da fé. Então você veja que Judas, na verdade, por conta ele tinha ali uma boa aparência, estava ali com os seus discípulos, andava com Jesus. Jesus até lavou os pés dele, né? Jesus lavou os pés, porque lavou os pés de todos os discípulos. Mas você veja que é uma pessoa incrédula. E uma pessoa incrédula, ela não pode desfrutar, ela não consegue desfrutar
dos benefícios que o Senhor tem para as nossas vidas. Por outro lado, aquele que recebe o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele passa a ser justo. E por mais que ele caminhe a sua jornada cristã, e por mais que ele erra, falha, por mais que ele tenha muitas das vezes sofrido algumas perdas na sua vida, acredite, o Senhor está continuamente, não mais o Senhor Jesus como estava com os discípulos, mas Jesus faz isso através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo, no capítulo 14 desse texto, versículo 16, Jesus está dizendo, olha, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Essa palavra outro, é a palavra allos no grego, significa da mesma espécie, significa outro semelhante, significa outro igual. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, né, para que ele esteja convosco todos os tempos, todo momento. O Espírito da verdade, ele diz assim, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós conheceis porque ele habita convosco e estará convosco. Sabe, eu quero que você entenda uma coisa, talvez você se amelheie com Pedro, né? Eu quero acreditar que você, de maneira alguma, pensa ou é como Judas. Não. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, acredite, ainda que você esteja às vezes muito adiantado, às vezes muito atrasado, às vezes que você falha como homem, como mulher, como pessoa, mas se o seu coração está no Senhor, eu quero que você saiba que você é justo diante do Senhor. E o que o Senhor quer te convencer dessa justiça, o Espírito Santo vem e te convence dessa justiça, fazendo com que a cada dia, desenvolvendo uma consciência plena daquilo que você é em Cristo Jesus. Sabe, quando Pedro, na verdade, disse no capítulo 14 que não iria trair Jesus, aqui no final do capítulo 13, ou melhor dizendo, que ele daria até a própria vida por Jesus. Jesus disse assim para ele no versículo 38 do capítulo 13. Diz assim, darás a vida por mim? Você dará a vida por mim, Pedro? Disse assim, na verdade, em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que você negue-me 3 vezes. Ou seja, o galo vai cantar. Quando você me negar a 3ª vez, o galo vai cantar. Presta atenção, isso aconteceu. Jesus estava lá de costa para Pedro, no pátio, diante de Pilatos. E quando, na verdade, e Pedro estava naquele pátio ali, e Pedro negou Jesus uma vez, negou Jesus 2 vezes, negou Jesus 3 vezes. E na 3ª vez que Pedro negou Jesus, o galo cantou. E quando o galo cantou, o texto vai dizer que Jesus virou. Jesus estava de costa para o pátio. Jesus virou e olhou para Pedro. E Pedro, de onde estava, viu Jesus olhando para ele. Sabe, mas aquele olhar que Jesus para Pedro era dizendo assim, eu disse para você, Pedro, que você iria falhar. Mas sabe, Pedro, eu ainda te amo. Não importa quantas vezes você falhar, não importa quantas vezes você errar, mas eu te amo, Pedro. Eu te amo porque eu conheço o seu coração, eu conheço suas motivações, eu conheço a sua consciência, eu conheço você, Pedro, eu sei a verdade que está dentro do seu coração. Sabe, queridos, essa é a palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele sabe da sua vida. Ele, ainda que você tenha vivido um tempo onde que você tem vivido altos e baixos, mas eu quero que você saiba, o Senhor está olhando para você hoje do mesmo jeito, e Ele quer purificar as suas motivações. Começa a avaliar as suas motivações, começa a analisar por que fazemos o que fazemos, por que falamos o que falamos, por que agimos como estamos agindo, onde quer que seja, está alinhado com a vontade do Senhor, está debaixo do propósito do Senhor, entende? Porque essa água, ela vem nos purificar, nos santificar. E essa toalha, ela vem, na verdade, são as obras de justiça. Ou seja, é a justiça do Senhor que vem sobre a nossa vida. Então, eu quero que você, nessa noite, você tenha no seu coração esse entendimento. Entendimento de que a sua vida, ela está sendo corrigida pelo Senhor continuamente, constantemente. Se você crê no Senhor Jesus, acredite, a sua vida está sendo corrigida constantemente. As suas obras
de justiças, elas têm que ser alinhadas com a justiça de Cristo. Tem que estar com os olhos na dependência de Jesus. Quando tiramos os olhos de nós e colocamos os olhos em Cristo, quando dizemos o que eu faço é para a glória do Senhor, e ainda que eu receba aplausos, ou ainda que eu receba vaias, eu continuarei a fazendo, porque eu entendo o chamado e o propósito de Deus na minha vida. E acredite, isso se aplica em todas as áreas da minha vida. Você como esposo, como filho, você como irmão, como irmã. Irmão, não fala irmão cristão não, irmão dentro da sua própria casa. Sabe, você como esposo, como eu já disse, você como funcionário, você como cidadão. Por que nós falamos do governo? Qual que é a nossa verdadeira real motivação? Qual que é o posicionamento que nós deveremos ter de fato e de verdade como igreja? Como que nós devemos nos relacionar com as pessoas? Você vai ver que nesse texto, capítulo 3, no versículo 34, Jesus diz assim, ó, eu te dou um novo mandamento agora, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Veja, e ele diz assim no 35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se as minhas motivações, aquilo que eu faço, não for baseado neste mandamento, nessa vontade do Senhor, então eu preciso da água da palavra de Deus, lavar o meu entendimento, lavar as minhas motivações. Eu preciso entrar no secreto do Senhor, eu preciso refletir, eu preciso pensar, eu preciso me colocar diante do Senhor, eu preciso dizer, Senhor, purifica a minha vida. Efésios 5:22 diz assim que o Senhor nos chama a fim de nos santificar, nos purificando com o lavar da água por meio da palavra, e para nos apresentar a Ele como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável diante do Senhor. Hebreus capítulo 10, 22 diz assim, portanto, acheguemo-nos, a Deus com o coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel nas nossas vidas. Amém? Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Todos os dias, todos os momentos, cada vez que você agir, se comportar, cada vez que você falar alguma coisa, eu quero que você lembre disso. Por que está fazendo isso? Qual é a sua motivação? E eu não quero que você sinta peso, condenação, acusação, mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando você pensa dessa forma, quando você age dessa forma, quando você tem este pensamento, você permite, assim como Pedro quando entendeu, que o Senhor lava suas motivações, a sua consciência e cobre você com a sua justiça sobre a nossa vida. Amém? E você sai justificado diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estamos encerrando pelo Instagram, que é apenas 1 hora, amém? E vou terminar com você aqui pelo Facebook, porque só para me dar aqui os recados finais. Eu quero que você, e desejo que você tenha sentido-se extremamente abençoado por essa mensagem. Eu quero que isso torne-se desdobramento na sua vida, amém? Todo o alimento, toda a palavra, ela precisa ser trabalhada no nosso coração, amém? Então, que você possa, nessa noite, meditar sobre isso, sabe? A gente tem dito assim que a vida cristã é uma vida prática, sabe? É uma vida simples, é uma vida que o Senhor nos habilita e nos capacita a viver. O Senhor nos dá a sua graça a viver. Eu não sei porque as pessoas encontram tantas dificuldades na vida cristã. Não deve haver dificuldade. A vida cristã é uma vida que flui na presença do Senhor. Ela flui. É como aquela pessoa que dirige carro, né? Já há muito tempo. Ele entra no carro, ele não raciocina para fazer aquilo, porque aquilo é natural na vida dele. Ele faz aquilo naturalmente. E a vida cristã se vive naturalmente. Embora é uma vida sobrenatural, mas vivemos ela naturalmente. Amém? Então, que você receba essa palavra. Entenda, cada vez que você pensar, fazer, agir, se comportar,
Entenda uma coisa, o Senhor está com água, com a sua palavra, purificando a sua consciência, alinhando a sua consciência para a vontade de Deus, desenvolvendo em você uma consciência plena da presença, do poder, do amor, da paternidade, ou seja, da sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Queria orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar, Senhor, sobre cada vida, Pai. Aqueles que porventura, Senhor, ó Pai querido, têm vivido a sua vida e têm talvez por alguma razão sofrido, Pai, por peso na sua consciência, talvez as suas motivações, ó Pai, muitas das vezes equivocadas, mas que nesta noite, ó Deus, que essa palavra, Senhor, traga vida, traga transformação, traga restauração, traga um desdobramento para que Ele alinhe, Senhor, é possível alinhar a vida, o coração, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Nós somos chamados para viver, ó Deus, na graça e na unção do Teu Espírito Santo. Essa graça é um poder capacitador, fortalecedor, que nos leva, Senhor, a viver na plenitude do Teu Espírito, Pai. Uma vida debaixo do Teu favor, debaixo da Tua bondade, da Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor ainda está hoje, Deus, com água, lavando, Senhor, as nossas motivações, a nossa consciência. E o Senhor está hoje enxugando, lavando, limpando, Senhor, cobrindo, Senhor, o nosso consciência, Senhor, das obras mortas, Pai, com a Tua justiça sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, e declaro sobre a vida dos Teus filhos e do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito obrigado por você, pela sua presença, mais uma vez, né? Espero que esteja terminando esse tempo, né, de estarmos sendo necessário fazer o culto apenas através da live, né? Logo mais nós estaremos nos reunindo na igreja em nome de Jesus. Quero que você esteja orando por isso, né? É claro que agora não podemos mais deixar de passar a live, mas não será mais live, será os nossos cultos que serão divulgados. Amém? Eu quero agradecer a cada um que esteve aqui conosco. Amém? E que Deus abençoe você, a sua família, que tenha uma semana abençoada, que o Senhor abençoe os seus negócios, abençoe os seus planos, que o Senhor dê descanso, né, sobre a sua mente, sobre o seu coração, em nome de Jesus. Eu quero que você lembre todos os dias, todos os momentos, todo instante, sabe, não permita que a sua consciência seja dominada, que o seu coração seja dominado, sabe, pelas setas, pelos dardos malignos do inimigo. Em nome de Jesus, não. Lembra, o Senhor está constantemente, 24 horas por dia, lavando, te purificando, te santificando e cobrindo com a sua justiça. Em nome de Jesus, amém? Porque você é santo. Glória a Deus, amém? Queridos, terça-feira nós temos a nossa... Temos falado sobre o Salmo 91, amém? Eu tenho sido muito abençoado com esse tempo que estamos tendo do Salmo 91. Deus tem trazido muitas revelações, muitas coisas tremendas para a nossa vida, amém? Eu quero que você participe, eu te convido, desafio você a estar conosco terça-feira às 20h30, né? 20h30, amém? Em nome de Jesus. Outra coisa, nós estamos tendo a célula na casa do Marquinhos e da Kelly, tá ok? Então estamos tomando os cuidados lá, colocando a máscara. E foi uma benção. Tivemos a primeira agora, tempo de quarentena, né? Na quinta-feira passada, e foi muito bom. Foi muito gostoso reencontrar, né? Depois no final até teve uns abracinhos, mas não conta pra ninguém. Mas foi muito bom, amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e para todos sempre. Amém. Amém? Manda um abraço aí pro seu irmão aí, manda um zap para ele, manda um salmo aí para ele, em nome de Jesus, amém? Manda uma palavra de vitória aí para cada um deles, tá bom? Deus abençoe, tchau. Um beijo.